Dizem que todo jogo vale a mesma coisa, né? 3 pontos contra o Burnley na primeira rodada, sei lá, vale o mesmo que esse jogo contra o West Ham aqui. Mas na verdade, no começo do campeonato, tu tem muito chão pra recuperar. E agora, esse jogo aqui não só é decisivo e não só vale 3 pontos, mas ele praticamente valeu o título. Eu diria que esse jogo aqui talvez tenha sido um jogo assim que vai entrar pra história na hora que a gente for contar esse título do Arsenal como o jogo determinante do final dessa campanha. Porque eu tô achando que agora não se tira mais esse título dos caras. E ele veio num jeito, cara, maluco assim. Um jogo que o West Ham complicou muito e que teve 3 lances, assim, completamente decisivos que poderiam ter determinado o campeonato pro City ou pro Arsenal, vai saber, né? E acabou caindo todos eles pro lado do Arsenal. De forma incrível, esse time mostrou um pouco de sorte também. E a gente sabe que no futebol tem muito mérito envolvido, mas também tem um pouco de sorte. E o Arsenal hoje mostrou a sorte do campeão, né? Possivelmente. Pra mim, como torcedor do Tottenham, um jogo horrível, porque se o West Ham ganha, o Tottenham pode ser rebaixado. Se o Arsenal ganha, o Arsenal, que é o maior rival do Tottenham, pode ser campeão. Então eu tava torcendo por um empate, né? Tava felizaço com o 0-0, mas não aconteceu. O Arsenal começou muito bem, né? Principalmente pela esquerda, com o Trossard e o Calafiori fazendo uma dobradinha muito interessante. O Trossard mete essa bola aqui magnífica de trivela pro Calafiori sair na cara do gol. Creio que faltou a perna direita pra ele bater ali, chapar e fazer o gol, né? Tentou bater de canhota e aí bateu também com a parte de fora do pé e mandou por cima do gol ali. E aí depois também tem esse lance que, cara, é impressionante. O West Ham teve umas 2, 3 vezes na partida em que o gol do Arsenal não saiu, assim, não se explica como, não se explica. Esse aqui é um escanteio cobrado no segundo pau que o Trossard aparece livre e é impressionante como até hoje o Arsenal consegue sempre botar um cara livre lá. Os times ainda não aprenderam a marcar o Arsenal. É doideira, né? O Trossard manda essa bola pro gol, o goleiro faz uma defesa monstruosa, ela volta, se eu não tô enganado, pro Trossard de novo, né? E ele cabeceia e manda na trave. E a bola não entra. E ainda fica ali mais um pouquinho dentro da área, aquela coisa toda. E não era à toa, porque a Sky Sports mostrou essa estatística de que o Arsenal é o melhor time fazendo gol de escanteio na Premier League e o West Ham é o pior, que mais toma gol de escanteio. Então era assim, feito nas estrelas o match ali pro Arsenal vencer esse jogo com gol de escanteio. Não foi o que aconteceu, né? Aqui mais uma que o Calafiori tá lá no ataque espitadíssimo, quase como um atacante. Faz uma tabela com o Gyökeres, acho que chuta pra fora, mas a bola passa perto. E essa aqui mais uma que a bola vai pra área, um cruzamento do Rice ali. E a bola não entra, não se sabe como, né? Porque tem um desvio de alguém no meio do caminho. Agora se eu esqueci se é do Ben White, se é do Trossard. Mas ela vai entrar e o Mavropanos estica a pernoca aqui, ó. Esta perna aqui, né? Ele estica no meio do caminho e consegue tirar a bola do caminho do gol. E quando ela volta, o Saliba pode fazer o gol e o Diouf dá um toquinho. Cara, o West Ham, assim, a bola dentro da área, uma pressão absurda e os caras conseguindo se salvar, sabe-se lá como. Mas o Arsenal jogou bem por uns 22 minutos ali, mais ou menos, em que deveria ter feito gol, né? Depois disso, tem até as estatísticas aqui também da transmissão, né? Que depois dos 22 minutos até o final do primeiro tempo, praticamente o jogo não teve nenhuma finalização. O West Ham conseguiu encaixotar mais o time do Arsenal e as bolas paradas dos caras não estavam mais gerando tanto perigo. Esse aqui é um lance que o Trossard, mostrando um pouco do comprometimento tático, a questão defensiva do Arsenal. Aí o bicho tava lá no ataque, ele vem pra fazer uma cobertura na zaga e tira a bola do Summerville, que poderia receber ele dentro da área com muito perigo, né? Então o Trossard jogou muito bem hoje. E outro destaque foi o David Raya, né, que fez uma partidaça, possivelmente definiu o título pro Arsenal, talvez o meu melhor da partida, né, o Man of the Match, porque num raro contra-ataque do West Ham, o Wan-Bissaka faz um cruzamento perfeito e o nosso querido Tati Castellanos pula pra fazer o gol de peixinho. Eu adoro o gol de peixinho. A bola vai no cantinho e o David Raya vai buscar. Acabou 0-0, um jogo que quanto mais ia passando o tempo no segundo tempo, mais ele ia ficando nervoso, tu começava a ver um pouco de frustração na cara dos jogadores do Arsenal, aquela preocupação e tal. Aqui um momento complexo porque o Zubimendi, ele entra no primeiro tempo depois da lesão do Ben White e ele sai na metade do segundo tempo, ele jogou coisa de 40 minutos. Ele entrou e saiu no mesmo jogo, como reserva, né? Para um jogador deve ser horrível isso, cara, deve ser horrível. Aqui um lance em que o Arsenal pediu pênalti, mais uma bola dentro da área que fica ali naquele bate-rebate, uma pressão. E o West Ham não toma gol, sabe-se lá como, né? No caso, a bola rolou em cima da mão do Pablo Felipe, o brasileiro atacante. Mas tá na regra, se a bola bate na mão que tá sendo usado como braço de apoio no chão, não é penal, então ele não tinha o que fazer aqui. Obviamente, nada foi marcado corretamente. Aqui mais um contra-ataque do West Ham, que o Bowen mandou a bola pro Diouf, ele cruza. E aqui o Pablo Felipe divide ele com o Rice, né? Mas não era boa chance. E aqui chega o grande momento do jogo. Eu falei que tinha 3 momentos que podem ter decidido o campeonato nessa partida, né? Aqui vem o primeiro deles. Porque numa bola em que o Arsenal tava saindo, o Souček e o Fernandes aqui conseguem recuperar. O Fernandes toca pro Pablo, o Pablo dá só um toquinho, devolve, o Fernandes sai na cara do gol. Mas muito na cara, muito. Ele e o David Raya, e com tempo pra pensar.
Ele teve tanto tempo pra pensar que eu acho que ele fez a cagada, né? Porque é o seguinte, cara, o Raya fez uma defesa miraculosa com a perna, sendo que o Fernandes parou, abriu o corpo, vocês podem ver nessa reta aqui, ó. Ele abriu o corpo pra fazer a chapada que tu espera nesse lance, que é aqui nesse ângulo onde tá a câmera, né? Mas ele pega e tenta fazer aquela do Mbappé, que é abrir o corpo pra chutar lá, e aí quando o goleiro tá se caindo pra aquele lado, tu pega e chuta aqui. Tu chuta no canto do goleiro. Só que nem sempre isso funciona. O David Raya não caiu no bait, ele segurou a posição dele até o final. E aí quando o Matheus Fernandes chutou do lado dele, ele esticou a pernoca e acabou fazendo uma defesa monstruosa. Se o Arsenal toma 1-0 aqui, é bem possível que eles perdessem esse jogo, porque eles não estavam conseguindo criar muita coisa e o West Ham, cara, ia ativar uma retranca absurda, pô. Ia meter todo mundo atrás da bola. Ia ser 15, 20 minutos do Arsenal ali desesperado pra fazer um gol, mandando bola na área provavelmente, né? Então esse lance aqui é uma defesa do Raya que pode valer um campeonato, sem brincadeira nenhuma, né? E ainda tem o futebol com aqueles jargões, aqueles clichês que muitas vezes são realidade do quem não faz leva, né? Porque o West Ham teve aqui o seu momento também, não só pra tirar o título do Arsenal, tem que falar do West Ham, que tá brigando pra não cair. Se ganha 3 pontos aqui, passa o Tottenham na tabela, nem que fosse temporariamente, porque o Tottenham joga amanhã, né? Mas o West Ham perdeu essa chance. E aí logo depois toma o gol do Trossard. O Odegaard veio do banco, quando entrou, cara, ele tem uma visão de jogo, uma capacidade de passe, de criatividade muito especial, muito diferente de qualquer outro jogador do Arsenal. Ele faz muita diferença nesse sentido, né? Ele com a bola no pé, mesmo parado, digamos assim, né? Ele consegue sempre encontrar algum lugar pra passar. Ele tinha feito 2 passes quebrando linha, acho que um pro Havertz, outro pro Noni Madueke, se eu não tô enganado. E nessa aqui, cara, é um momento que o Arsenal tá tentando entrar na área do West Ham, não consegue. O Odegaard se posiciona e pede a bola. Ele pede a bola, ele vai para um lado, vai para o outro, acelera, tira esse marcador aqui, que acho que é o próprio Pablo, né, da jogada. Chega aqui perto da área, toca para trás, faz a tabelinha com alguém, né, com o Rice, se eu não tô enganado. Entra na área, recebe a bola, faz a puxada pro meio e coloca pro Trossard, que tava bem posicionado desde o começo do lance aqui, ó, né, na entrada da área. O Trossard chuta, a bola bate ali no Souček, se eu não tô enganado, dá uma desviadinha e entra naquele que pode ter sido o gol do título, né? Porque nesse momento aqui, se cai, faltando 2 jogos pro Arsenal e 3 pro City, é bem possível que eles tivessem ido pro Beleléu, né? Mas agora esse gol aqui deu 3 pontos que não sei se o City consegue alcançar mais não. Então o Trossard que fez o gol e jogou muito bem, mas o Odegaard, ele fez uma diferença muito grande quando ele entrou, muito. E esse gol aqui é todo dele. Cara, se tu vê o lance desde o começo, ele literalmente ele para e tipo assim, me dá a bola aqui que eu vou resolver. E ele vai lá e resolve. É inacreditável, assim. Com isso, o West Ham tem que ir pra frente, né? O técnico Nuno Espírito Santo tira o zagueiro de Saci, bota o Callum Wilson. Esse cara é muito clutch, né? No finalzinho ele gosta de fazer gol aí, realmente matador. E é isso que ele tem as chances deles, né? Primeiro uma bola na área do Arsenal que alguém faz pivô ali, a bola sobra com o Wilson vai fazer o gol e o Gabriel Magalhães coloca a pernoca na frente ali e acaba conseguindo tirar e não foi. Mas depois vem o escanteio e aí tem muita polêmica porque o Callum Wilson faz o gol, o Arsenal reclama e vem o terceiro momento decisivo. Esse aqui talvez o mais de todos. Talvez esse aqui seja o momento que deu o título pro Arsenal. A gente vai ver, né, se eles forem campeões. Porque vem o escanteio na área, tá todo mundo do West Ham na área, inclusive o goleirão. Eles sobem ali pra dividir, o David Raya não consegue pegar, dá uma espanada, tá aqui o Callum Wilson, ó, esperando a bola, ela sobrou pra ele, ele mete uma fatiada de canhota maravilhosa e ela vai parar diretamente dentro do gol. Tu pode ver que o Rice, ele tira a bola, mas já tava um metro pra dentro do gol ali a bola, né? E aí gol do West Ham, gol do West Ham. Só que foi pro VAR e, assim, me dói dizer isso porque eu queria muito que saísse esse gol aqui, porque o 1-1 desgraçaria a vida do Arsenal, que poderia ser ultrapassado pelo City, e também não seria suficiente pro West Ham na briga contra o rebaixamento. Então o empate pra mim seria, como torcedor do Tottenham, né, seria o melhor resultado, que prejudicaria ambos os times. Mas eu sou obrigado a admitir que a decisão correta foi feita, porque não tem como, rapaziada. Vocês podem ver que o David Raya, que é um goleiraço, fez toda a diferença hoje. O bicho está sendo completamente atrapalhado pelo Pablo Felipe, esse braço do Pablo, brasileiro, né? E não é uma atrapalhadinha de leve, não é, pô, um toquinho, uma pressãozinha, um jogo de ombro, não. O Pablo Felipe está com o braço entre o pescoço e os braços do David Raya. E tem um agravante, vocês podem ver aqui, ele tá ele tipo assim, ele segurou o braço do Raya. Não é nem que o braço dele tá só apoiado no Raya, não, ele pegou e segurou o braço aqui, cara. Pô, o braço do goleiro é o instrumento de trabalho dele. Não tem como, isso aqui na área seria o equivalente a um atacante vai chutar a bola e alguém caído no chão estica a mão na frente das duas pernas e ainda segura o tornozelo do cara. Não tem como, né? Isso aqui não pode, simplesmente não pode. E o agravante ainda maior é que é o seguinte, a gente faz um exercício de pensamento aqui. Se o camarada não bota o braço ali, ele só sobe reto, ou sobe no jogo de corpo, mas não enfia o braço em cima do Raya aqui, o Raya consegue pegar essa bola
E eu tenho quase certeza que sim. Porque ele tava inteiro nela. A bola veio completamente ao alcance dele. Só que ele não conseguiu esticar os braços porque tinha um cara botando o peso pra baixo e segurando o braço dele. Né? E foi por isso que ele espanou a bola. Por isso que sobrou no Callum Wilson e por isso que saiu o gol. Então, eu adoraria que esse gol tivesse saído, mas na minha opinião, foi corretamente anulado num momento de extrema tensão que poderia ter decidido o campeonato. Se sair esse gol, o Arsenal tropeça e o City pode passar, né? E que o VAR tava ali com o título nas mãos. Tu toma a decisão errada aqui, meu parceiro, cai o mundo, né? Tu pode destruir um campeonato que tá 1 ano rolando por causa de uma decisão errada. Mas na minha modesta opinião, e acho que até nem tem tanta discussão, na verdade, né? Não é nem minha opinião, acho que assim, é fato. Tem que ser anulado e foi anulado corretamente, tá? Com isso, o Arsenal chegou a 79, né? O City tá com 74. Aliás, que horrível isso, que a reta final inteira da Premier League, o Arsenal sempre com 1 ou 2 jogos a mais. Fica muito ruim de acompanhar a corrida ali e acho que prejudica até quem tá com jogo a menos, né? Mas o fato é que eu acho que não tem como mais o City ganhar esse campeonato. Já era, eles tiveram a chance e eles perderam quando tropeçaram contra o Everton. Porque simplesmente o Arsenal pega quem? O Burnley em casa. O Burnley fraco e rebaixado em casa. É óbvio que eles vão ganhar esse jogo. E o Crystal Palace fora na última rodada. Cara, o Crystal Palace não quer mais nada com nada. Os caras estão pensando lá na final da Conference League. O que os caras querem saber de Premier League? Olha só, os caras que estão aqui, salvo do rebaixamento, 44 pontos. Premier League horrível do Crystal Palace. Eles não vão estar nem aí. É capaz de botar o time C em campo. Os caras vão jogar esse jogo aqui como se fosse um amistoso. Então é óbvio que o Arsenal vai ganhar também. Então, por isso que eu acho que o Arsenal hoje se sagrou campeão. Se tinha um último momento para eles perderem pontos, tropeçarem e darem a chance pro City abocanhar de novo, era no jogo contra o West Ham, e essa chance passou por causa do VAR aos 95, 96 minutos de jogo. Agora quero ver algum torcedor do Arsenal nos próximos anos abrir a boca para falar mal do VAR. Ah, que quer o fim do VAR. Quer o fim do VAR? Se tu quisesse o fim do VAR, esse gol tinha sido dado, beleza? Esse gol tinha sido dado porque a decisão do juiz foi gol. E o West Ham tinha empatado o jogo e você provavelmente teria perdido o título, beleza? Então, ó, fica ligado na hora que eu falar do VAR da próxima vez. E o Arsenal tá a 3 jogos de uma campanha histórica, né? A Champions League eles nunca ganharam na história deles e a Premier League eles não ganham há 22 anos. Então, quem falou mal do Arteta vai ter que engolir as suas próprias palavras. Inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos com a gente e amanhã tem Tottenham contra Leeds. Se o Tottenham ganhando Leeds, muito provavelmente está salvo do rebaixamento, beleza?